Olá, galera abençoada, povo de Deus. A gente hoje vai começar mais um podcast. Pergunta Cheque. Pedir licença a vocês, a gente vai falar aqui hoje. Quem está patrocinando esse episódio de hoje é a Escolinha de Futebol Ferradense. Essa escolinha ela foi fundada em 1996. São 27 anos educando e formando cidadãos. E tem um trabalho social dentro dessa escolinha ferradense. Essa escolinha fica no sul da Bahia, no bairro de Ferradas. O responsável é Antônio ou Toinho. E esse cidadão, há 27 anos, entendeu que nós somos um problema nosso. É isso. Vamos que vamos? Vamos que vamos. Povo aí de Itamuna, Ferradas, um abraço. A gente hoje está com um convidado especial, porque já tinha um tempo que estava na nossa agenda aqui, e a gente agora conseguiu encaixar, né? Que é o pastor Tiago Balestrassi. O nome dele é internacional mesmo, tá, gente? É italiano. Pastor, músico, escritor, ministro de louvor, porque nem todo ministro de louvor é músico, né? Sim. Então, ministro de louvor, músico, pastor da igreja comunidade Combecê, né, que é a comunidade batista ali em Balneário, que por coincidência é onde eu moro, né, e por coincidência é meu pastor. E hoje a gente está feliz, tá, pastor? Seja muito bem-vindo e muito obrigada aí, que eu sei que final de ano, vida de pastor, né, de pai, então tudo isso é muito corrido. E o senhor arrumou um tempinho aí pra gente, que Deus te abençoe e que ele recompense aí esse investimento de tempo, né? Seja muito bem-vindo aí, fique já à vontade. Eu quero agradecer o convite a Alê, com muito carinho, Alê. Com a vontade. Salatiel, muito obrigado pelo convite, todos vocês que vão assistir esse podcast. Quero agradecer pela oportunidade de falar um pouquinho sobre aquilo que eu amo falar, que é a palavra de Deus, e ainda mais nesse contexto de adoração, né? De altar de adoração, enfim. Eu estou muito feliz de estar aqui dentro do chamado de vocês, né? Amém, glória fazendo a Deus. Parte aí, cumprindo o chamado de vocês. Amém. Né? Bom, amém, muito obrigado. A gente escolheu esse tema, pastor, além, né? Porque é bem característico de um ministro de louvor, porque a gente nota, né, nas vidas das igrejas, que as pessoas estão confundindo um pouco o altar com palco. Né? A gente fala assim, tá no altar, e aí acha que altar e holofote é o mesmo contexto. Fala aí, altar, palco é igual? Como é que começa a história de altar? Na verdade, há uma diferença, não se mistura, né? Na verdade, não se mistura. Mas hoje o pessoal está misturando. Infelizmente. Infelizmente. Quando a gente vai para a palavra de Deus, a gente entende que o altar, de fato, é um ponto um pouco mais elevado. Né? A gente entende que o altar é um local elevado dentro de um contexto, uma história. Então, todos os altares que foram feitos na Bíblia, eles não eram no nível do chão, eles estavam um pouco acima. Okay. Então, só que o que acontece é que as pessoas estão subindo no altar, né? E não edificando um altar de adoração ao Senhor. E também existe aquele conflito, né? Que as pessoas acham que altar é para a música, né? Ou adoração é para a música. Mas, na verdade, a adoração é a nossa expressão de amor ao Senhor, a nossa expressão de gratidão ao Senhor, o nosso agradecimento, a nossa entrega, porque altar é lugar de entrega. Né? Então, hoje em dia, infelizmente, muitos estão confundindo essa questão do altar, e o altar tem se transformado num palco. E palco é para show. Altar pastor, é para adoração. Licença, eu entendo que altar tem a ver com sacrifício. Total, né? Esse sacrifício seria eu sacrificar as minhas vontades e não querer me aparecer nesse altar mais que a presença de Deus? Tem a ver com Contextualizando. Isso? Podemos colocar isso dentro do contexto, sim, porque aquele que quer vir após mim, negue-se. Então, você abrir mão, muitas vezes, da sua vontade, do seu desejo, em detrimento do reino de Deus. Então, hoje as pessoas têm usado os altares ou os palcos como plataforma para a sua exposição, o seu voo. Na verdade, muitas vezes o Senhor ele está inserido num contexto muito pequeno dentro da vida do artista. É interessante que tem um livro que fala sobre o coração do artista. Eu não trouxe esse livro, trouxe alguns outros, mas ele trata exatamente dessa vaidade que existe dentro do coração
daquele que é um artista, e não necessariamente um músico, mas todo aquele que usa o altar ou o palco para as artes, né? O Salatiel falou aí, pastor, que, né, sobre a questão de altar, lugar de morte. A gente viu que altar na Bíblia é lugar de entrega, de morte. E me parece que o povo de Deus está usando como vitrine. Onde se perdeu isso, na sua opinião? Qual foi o momento que a gente perdeu o sentido do altar nas igrejas hoje? Então, vaidade, né? A vaidade entra no coração do ser humano e, infelizmente, a vaidade e essa exposição, né? Hoje a gente vive um tempo de superexposição, né? Nem sempre aquilo que nós estamos vendo é o que de fato é. Hoje a internet ela está mostrando muita coisa, mas de fato o que há por trás disso aí não é uma verdade, não é uma realidade. Eu estou sendo um artista, um personagem diante de um palco que muitas vezes não é real. Às vezes eu estou ali fazendo um podcast ou fazendo produzindo um material para as redes sociais, mas eu chego em casa, minha família está destruída, o meu casamento está destruído, o marido é grosso com a esposa, com os filhos. Então, essa superexposição que a gente tem vivenciado hoje nos meios sociais, nas redes sociais, eu creio que tem sido... para ser uma bênção, como nós temos aqui o Perguntas Cheque, que você vai ouvir uma mensagem, você vai ouvir um direcionamento, ou você vai ouvir uma palavra, uma experiência de alguém em uma área específica, sem querer ser maior do que ninguém, mas só para entregar uma verdade, um conteúdo. Mas hoje existem pessoas que usam as plataformas para a sua exposição. Só que isso tem sido transferido para dentro das igrejas, né? A pandemia, ela, por exemplo, ela fez com que as igrejas, de alguma forma, elas precisaram se reinventar para que as suas ovelhas fossem alimentadas em suas casas, né? Então, muitas igrejas não tinham estrutura de internet, de áudio, de vídeo, tiveram que se reinventar. Só que muitos ficaram nisso e gostaram disso, né? E muitas vezes se perdeu a essência, se perdeu a comunhão. As pessoas hoje não vão mais às igrejas. Eu posso servir ao Senhor da minha casa. Então, é uma faca de dois gumes, né? E o profeta, ele diz uma coisa: olha, até quando vocês vão coxear entre dois senhores? Até quando vocês vão ficar em cima do muro? E eu posso trazer isso para a nossa vida espiritual, em cima do muro espiritual. Poxa, até quando eu vou ficar aqui servindo ao Deus do meu jeito? Porque servir a Deus do jeito que eu quero servir não é servir ao Deus com a integridade, o coração. Então, o profeta, ele vem quebrar isso. Ele fala assim: gente, vocês precisam decidir o que vocês querem. Vocês querem altar, palco, ou vocês querem altar de sacrifício? Vocês querem entregar a vida, ou vocês querem, enfim, brincar nos altares, né? Eu entendo que esse momento, esse último momento, é um momento da criatura, né, pastor? Está muito mostrando muito essa não é, eu vou falar uma luta, mas assim, a criatura perdeu para si mesma, ela perdeu esse fundamento que é o Criador. Então a criatura quer ocupar esse lugar, consciente ou inconscientemente. Esses dias Deus tem falado muito comigo sobre isso, sobre esses altares, sobre pessoas, e Deus está me tocando para eu entender aonde que eu estou profanando o altar, ou venha profanar, ou me vigiar para que isso não aconteça. Então Deus tem falado comigo esses dias sobre isso. Porque a gente está vendo as pessoas, só que essas pessoas que a gente está vendo, somos nós também. Sim, sem dúvida. Então a gente também tem que se vigiar, porque a gente também pode profanar esse altar, porque nós somos seres humanos. Então, esses últimos dias, Deus tem falado muito comigo sobre isso. Porque a gente observa. O irmão está profanando o altar e alguém fala comigo assim no meu íntimo: e você? Está profanando o altar em que momento? Porque o altar é nossas vidas, você né? entende, Sim, cara? É interessante que tem um livro aqui, esse livro A Próxima Onda. É um livro novo de Bob Storge. E esse livro, ele está falando um pouquinho diante da história da música, né, da adoração. Ele está meio que dando uma dica para onde está indo, né? A igreja,
ela viveu, principalmente na área da adoração, que está muito ligado ao altar, né? A restauração de altar, a levantar altares. A adoração, ela está ligada ao altar. O altar é para adoração, é para sacrifício, mas é para adoração, né? E aqui adoração, eu digo, em todos os aspectos, pegando a história, principalmente da música, você vai ver que a música, ela viveu tempos, fases. Eu costumo dizer que ela viveu estações, né? Quando eu me converti, que é uma história incrível, e eu sou músico, né? Desde 6 anos de idade. Então, com 6 anos de idade, eu comecei a tocar piano de uma forma assim extraordinária, porque eu nunca havia tido acesso ao instrumento, e num momento de bobeira de um dono de um piano, eu fui lá e comecei a tocar uma música de tanto que eu ouvia. Eu comecei a dedilhar aquela canção e meu pai investiu. Então, o que acontece? Quando eu me converti num tempo em que as letras das canções, elas eram extremamente cristocêntricas, bíblicas. Você cantava a Bíblia, né? Com uma vez são seus tabernáculos, grande é o Senhor e muito digno de louvor, enfim, você cantava a palavra. E esse tempo foi passando e essas canções, elas mudaram um pouco para fogo, para poder. E agora nós estamos cantando canções da noiva, né? Do noivo. E Bob Storge escreve nessa próxima onda, é como se ele entendesse, diante de um cenário, de que a próxima onda na área da adoração ou dos altares que a gente levanta para a adoração, especificamente na área da música, é justamente trazer de volta a essência que durante anos se perderam, né? Então, ele fala muito sobre isso. E aí tem um outro livro de Marcus Witt. Ele fala O que fazer com esses músicos. É um outro livro muito especial na área de adoração. E ele diz o seguinte, que os músicos hoje, eles estão vivendo um tempo de vaidade tão grande, que só se resolve voltando à essência, a estaca zero. Mas as pessoas querem fazer esse caminho de volta? Pois é, o caminho de volta... Porque a gente vê o exemplo de Abraão, né? Eu até comentei com ele hoje, para Abraão, ele fez o caminho de volta, teve que voltar para o primeiro altar. Sim. Abraão foi para o primeiro altar, ele poderia ter edificado um outro. Então, esse caminho de volta aí para a essência, acho que as pessoas não querem. Porque voltar ao começo, pastor, é um recomeço. E o recomeço é muito difícil. A gente está falando de música aqui, só que eu sou filho de pastor, fui criado na igreja, minha aliança com Deus é pouco tempo. Mas eu vim acompanhando a trajetória, inclusive falou de louvores antigos, né? O pessoal cantava harpa, eu não sei se canta mais, eu não ouço falar em harpa mais, né? Harpa cristã. Só que assim, eu vejo que tem um problema, a gente não está aqui para ficar apontando erro em ninguém. É um erro que possa ser que a gente caia nele também, de se vigiar. O microfone é um problema, independente se é para louvar, se é para pregar. Eu venho observando isso nesses anos que eu frequento igrejas. Eu não sei o que é que o ser humano tem com esse microfone, tanto para pregar, para falar, quanto para louvar. Então a gente pode falar sobre o louvor, sim, mas se a gente quiser, a gente pode falar sobre a pregação também, né? Porque esse microfone, ele tem uma disputa. O nosso microfone, ele é um acessório do altar. Eu venho observando isso. E assim, dentro do povo de Deus, eu acho uma coisa fora do normal isso. Então, eu entendo também que a vaidade, ela tomou conta também de alguns pregadores, de algumas pessoas. Eu vou contar aqui para vocês um exemplo. A gente estava numa festividade, fora de igreja, a casamento, e aí tinha um microfone. E as mulheres estavam disputando aquele microfone para cantar. Eu falei, olha, não é igreja, não é o ambiente, mas olha a disputa. Sim. Então tem alguma coisa por trás desse microfone, a necessidade de se aparecer, de se mostrar, de ser o centro, entende? Então isso é um fundamento que já vem, que aí pega o músico, o pregador, você entende, pastor? Eu venho observando isso aí. Esse é o grande perigo, né? Esse é o grande perigo. Eu li um texto, eu até trouxe um texto pra gente
dar uma olhadinha, esse texto é de 1 Reis 18:30, um texto muito conhecido da igreja. Quando Elias ele restaura o altar, né, para que o Senhor ele respondesse com fogo. E o texto diz: então Elias disse ao povo: cheguem perto de mim. Então aqui a gente já tem uma responsabilidade muito grande com quem lida no altar, né? Eu não posso estar relacionado com o altar ou me relacionando com o altar sozinho. As pessoas precisam ver algo na minha vida. Então ele diz: cheguem para mim, cheguem perto de mim. E a Bíblia diz que todos chegaram perto de Elias e ele começou, e aqui tem algo poderoso, ele começou a consertar o altar. Então, na verdade, a gente está vivendo um tempo que as pessoas, muitos, e a gente precisa vigiar, né? Aquele que está de pé, cuide para que não caia. Mas a gente está vivendo um tempo hoje que nós usamos os altares e os altares continuam quebrados. Por quê? Porque para que Deus responda com fogo, o processo é Tem que reorganizar, né? Não é simplesmente o que a gente muitas vezes faz na igreja, chega cansado do trabalho em cima da hora para ministrar. Em cima da hora, eu tô chegando aqui... Escolhe 2 louvores lá, qualquer um. Canta 2 louvores aí, gente, como diz o outro, esbaforido, cansado, sabe? Não dá a paz do Senhor pro irmão, passa batido, só não afina um violão, não afina uma guitarra, um contrabaixo, e chega e vai tocar. E como é que pega? O que é que oferece, né? Como é que Mas esse processo? Mas isso às vezes é bem inconsciente, né, pastor? Porque tem ocupação, automático, tem né? tal, entendeu? Automático, essa é a palavra. Sabe, mas durante o dia eu tive tempo para consertar altar. Porque a nossa vida precisa ser uma vida de adoração. O nosso andar precisa ser assim. Então, hoje eu já tive que consertar algo. E amanhã, fatalmente, eu precisarei consertar algo. Consertar altar é o princípio, é o início para algo que Deus pode fazer. Sabe, se eu quero que Deus responda com fogo, eu preciso entender uma outra questão também. Nesse caso aqui, além de consertar o altar, dentro dessa proposta, altar é lugar de sacrifício. Sacrifício gera o quê? Morte. Gera cinza. Porque o altar, o sacrifício precisa ser queimado. E a cinza tem que ser limpa. E cinza nos lembra passado. E preste atenção, como nós estamos vivendo um tempo de excessos de passado. E excessos de passado liderando. Quando eu falo excesso de passado, eu falo pessoas com ansiedade ou com depressão, vivendo uma enfermidade e ministrando. Mas espera aí, eu preciso arrancar as cinzas. Cuidando de doente, né? Eu preciso limpar o altar, Ale. Sabe, eu preciso consertar, eu preciso tirar as cinzas, eu preciso limpar o altar. Esse processo é um processo diário, pastor? Diário. Eu preciso cuidar com o que eu ouço, com o que eu vejo. Os meus olhos são a janela da alma, né? Então, eu preciso diariamente... Mais uma vez eu toco no assunto superexposição. Estamos vivendo superexposição todos os dias. Acho que esse é a diferença, assim, de quem está sempre numa posição de evidência, né? Que é quem está no altar, ter um cuidado maior. Não pode comparar quem está vivendo no altar para um irmão que dá aula na salinha das crianças. Sim. Não é menos no reino ou maior no reino. É a questão da evidência. Então, quem está em evidência, ela vai ter que ter um cuidado maior, né, pastor? Tem que ter uma preocupação maior com a vida dela. Pois é, e aí quando a gente fala de limpar as cinzas, isso é cuidar de nós. E quando eu falo de lenha, porque eu preciso de lenha, eu falo de colocar algo. A madeira, na palavra de Deus, ela fala da nossa humanidade, né? Sempre que a gente cita madeira, principalmente a acácia, fala da humanidade. É nós como homem. E o altar é lugar de você colocar lenha, madeira. Então é lugar de você colocar a sua humanidade lá.
né? Eu preciso morrer para o mundo e reviver para Deus. Então eu falo de limpar a cinza, mas eu falo de colocar lenha. E lenha vai ser o combustível. A minha vida no altar é um combustível para o Senhor. A minha vida num tempo de entrega, preste atenção, quando você passa, domingo temos culto. Você passa o domingo inteiro se consagrando, orando, buscando, falando, Deus, fale comigo. Eu preciso ouvir a sua voz. Eu preciso sentir a tua presença. E quando eu vou para a igreja com essa lenha já no altar, fatalmente o Senhor vai responder com fogo. Ou se passar o dia todo assistindo programa de televisão, fica difícil à noite. Pronto, na realidade tem que tirar algo, colocar algo, mas às vezes eu entendo que as pessoas tiram o que tem que colocar e colocam o que tem que tirar às vezes. Pois e aí esse altar como é que fica? Pois é. E muitas vezes o altar está quebrado. A realidade do profeta Elias foi essa. Então não foi só uma cinza, não foi só uma lenha, mas foi uma reparação, né? Consertos. Sabe? Às vezes a gente vive uma vida e ferimos pessoas, machucamos pessoas, às vezes dentro de casa. Mas eu estou lá. Eu me lembro uma vez que um ministro de louvor muito conhecido, ele estava ministrando e ele esperando o tempo dele, a hora dele entrar, para poder começar o período de adoração, um homem de Deus. Ele conta no testemunho dele que ele foi pegar o violão, Deus falou assim, como que você vai me adorar se o teu altar familiar está quebrado? Volta e se conserte com sua esposa. E ele começou ali num embate com Deus. Ele falou assim, mas Deus, o culto começou. Mas olha, Deus não falou com ele antes também, né? Olha como que o homem ele é. O culto começou. Preocupado com o culto, né? Mas o culto é ele. Deus falou, vai, se conserte. E ele fez. E o que Deus fez foi muito maior do que ele poderia fazer. Mas, pastor, sabe o que é isso? A pessoa acha que o culto depende dele. Exatamente. Assim, se eu não estiver lá para tocar, não vai ter culto, né? Exatamente. Se eu não estiver lá para tocar, não vai ter louvor. E a Bíblia vai mais além, né? No Novo Testamento diz que se você for entregar uma oferta no altar e lembrar que o seu irmão tem algo contra você, vai lá. Não é você, não. Então, quantas vezes a gente, às vezes não ceia, porque tá com problema com alguém. Ah, pastor, hoje eu não vou entrar na escala, não. Mas você tá lá dizimando, ofertando, a gente não se atenta. Que também dizimar e ofertar, também precisa consertar meu altar. Não é deixar também de ofertar, não. É consertar o altar, que às vezes tem gente que prefere parar de ceiar, de ofertar, mas não quer consertar o altar. É o caminho mais fácil, né? Parece menos doloroso, mas... O caminho mais fácil nem sempre é o caminho mais correto. Nem tudo parece bom, é certo, né? E assim, tem um outro livro que eu trouxe aqui. Esse livro para mim é incrível. Como Adorar o Rei. Esse livro, a gente está falando aqui de altar. Esse livro traz uma realidade da adoração como tabernáculo de Moisés. Ou seja, para que a coisa aconteça de fato, que é a manifestação da presença de Deus, algo impactante no meio do povo de Deus, existem processos. Mais uma vez eu estou falando a palavra processos, né? Mas eu tenho átrio. Átrio, está todo mundo no átrio. Mas não são todos que entram no santo. Né? Santo do santo. No lugar santo. Não são todos que entram no lugar santo. E não são todos que entram no santo dos santos. Dentro do ambiente de culto. Né? Então, esse livro ele é muito interessante porque ele nos faz pensar um pouquinho sobre como estamos também conduzindo a adoração. Sabe, eu gosto muito de falar sobre isso, Alessandra, que eu amo essa parte de música, principalmente, de adoração, de música. Às vezes nós preparamos algo, né? Nós estudamos uma canção, fazemos um set list, fazemos, né, um esboço e quando começamos a tocar o primeiro acorde, Deus está falando assim, cara, não é isso, não é isso, porque o Senhor já sentiu a igreja antes de mim, né? Então, mas eu preparei e eu fico preso ao que eu preparei.
a liturgia que já está no meu coração. Muita técnica, seria isso? Às vezes o grupo de louvor, o Ministério de Louvor, fica preocupado com a técnica. Fernandinho fala algo muito interessante. A performance mata a unção. Né? E muitas vezes nós queremos performar. Mas eu acho que também, pastor, esse momento, se o grupo, a gente está falando agora como fosse o Ministério de Louvor, vamos colocar em qualquer outro grupo que atue no altar ali da igreja. Se não tiver um entrosamento e o ministrante, na hora, mudar o louvor, vai ter gente que vai largar a guitarra e vai descer do altar, né? Vai largar o violão. Então, assim, além dessa questão toda, a equipe toda tem que estar na mesma sintonia, assim. Isso é um preparo, né? Isso aí como fazer? Porque a gente está falando até agora de mim. Eu vivo o dia de adoração. A adoração começa quando eu acordo. Mas e como trabalhar isso quando é uma equipe? O senhor ministro de louvor, como é que faz? Muito legal a sua pergunta, Ale. Sabe por quê? Eu gosto dessa pergunta porque pastor Pedro fala algo muito legal, que é o meu pastor. Ele fala, gente, tem questões na nossa vida, por exemplo, na área da oração, que o assunto já está orado. Pelo simples fato de você ser um servo e partindo desse princípio você ora todo dia. Deveria. Então tem questões que vão chegar para você amanhã, de última hora, que não vai dar tempo de você fazer um propósito. Você já tem que estar orado, né? E a adoração não é diferente. Nós, quando estamos no altar ou numa plataforma para iniciar um período de adoração, uma vigília que seja, música, nós já temos que subir naquele lugar adorando. Aquilo é o final do meu dia. Na verdade, o meu dia já tem sido um dia de adoração, e adoração não é música. Né? Adoração é entrega, é dizer os atributos de Deus. Durante o dia, falar o que Ele é. Então, quando eu subo, eu já subo adorando. Só que o que acontece, Ale, pegando a sua pergunta, hoje eu não sou contra ensaios. Ensaios, eles são incríveis, necessários para o entrosamento. Agora, eu colocaria, e eu falo um pouco da minha história, eu inseriria dentro dos ensaios tempos de adoração. Um culto, né? Cultos, sabe? Entregas. Onde o ministério de adoração, ele não tem gente vendo, não tem uma igreja ali, não tem público, tem Deus e os instrumentistas. E é um tempo de entrega. Batera, entrega a tua adoração ao Senhor. Baixista, entrega a tua adoração ao Senhor. Sabe? Essa é a hora. Aí, quando você está num culto e Deus muda, não há dificuldade. Porque isso é natural. Né? Eles não vão ficar desesperados, porque aquilo é natural. Essa adoração é natural. E eu me lembro muito bem um culto, uma ceia pela manhã. Eu estava na minha igreja antes de ser pastor, e nesse lugar foi onde eu conheci o pastor Pedro, e nós estávamos num culto de ceia, domingo de manhã. E eu havia, durante a semana, me abastecido com uma canção, e aquilo tinha enchido meu coração. E eu falando, Deus, será que é isso? Será que é isso? Será que é isso? Se for, sim. Se não for, o Senhor vai dar a direção. E quando eu peguei o violão e começamos a ministrar, eu estava com, não sei se com violão, com piano, enfim, o pastor Pedro com a guitarrinha dele atrás de mim. E eu lembro que nós começamos a cantar uma canção que diz assim: deixei o meu lar e o meu pai, né? Deixei minha glória por ti. Uma canção de amor do Senhor pela igreja, né? O nome dela é Amada Minha. É uma canção antiga. E eu lembro que foi um culto de ceia, nós começamos a adorar com essa canção. Né? E o culto não acabava. A adoração não acabava. A canção a gente não conseguia parar. E muitos hoje vão se escandalizar de ouvir isso que eu vou falar aqui, mas foram quase 40 minutos onde a igreja estava lançada no chão em adoração. Isso não é comum. Isso não é uma regra.
Mas a liturgia muitas vezes tem sido maior do que a adoração. Para tudo, nós temos aqui. A palavra foi dada, a ceia foi ministrada, mas aquele tempo que eu tinha de cantar 5, 6 canções, nós cantamos uma canção que foi um momento que Deus abriu naquele lugar, os céus estavam abertos sobre aquele lugar, e a igreja mergulhou em águas muito profundas. E os músicos, por viverem essa unidade musical e espiritual, fluíram. Foram juntos. Eu fico assim, a gente sempre fala, que a gente sempre associa a adoração à música, mas eu não vejo muito problema nisso, porque eu fico preocupada, né? Às vezes a gente está num culto e a gente vê alguns irmãos que, eu adoro a Deus por dentro, né? Mas se for com o estômago, e com os rins. Porque, não, você me vê quietinho aqui, mas eu estou adorando. Eu falei, gente, mas adorando com o quê? Com os órgãos internos? Porque a Bíblia fala com dança, com palmas. E eu fico pensando o seguinte, que no céu nós vamos cantar 24 horas. E a música é repetida, é santo, santo, santo. É uma só música, um só ritmo, uma só letra. E aí, como é que vai ser esses irmãos que não gostam de adorar porque passou 40 minutos de louvor? Vai ficar difícil para eles, né? Tem que pedir licença. É complicado. Mas eu quero crer, assim, que haverá um grande renovo e um grande avivamento. Tem que ter, pastor, porque senão chega no céu, o irmão vai ter cara feia porque tá demorando louvor. Não vai. Cara feia não entra no céu. Não é. Ih, tá feio. Então, assim, mas na verdade, nós precisamos aprender aqui. É nosso treinamento, mas não aguenta 30 minutos de louvor, pastor. Nós precisamos aprender aqui. De Santo Santo. E assim, Ale, eu costumo dizer que isso é muito cultural. É muito cultural e dentro de uma cultura, talvez de um país, nós temos culturas dentro das regiões, dos bairros. Bem se você sair de um bairro e for em outro bairro, você percebe que a cultura é outra. Com certeza. Então, assim, são questões que só serão quebradas. Não por música, mas o único martelo que quebra a rocha é Cristo, é a palavra. Uma adoração genuína, né? Genuína. Então, e assim, Ale, eu costumo dizer que as igrejas, elas precisam ser ensinadas. Vamos lá. 6 anos de idade eu tinha quando eu tive a minha primeira experiência musical. Ao longo desse tempo, meu pai foi investindo na minha vida, minha mãe foi investindo na minha vida musical. Eu tenho até hoje o meu primeiro piano, que é desse tamanho assim. Um PT-22 da Cássio. Então, o tempo foi passando e eu fui começando a tocar música secular. Fui me converter com 17 anos. Me mudei de Colatina para cá, para estudar. Minha irmã já estudava aqui e com 17 anos eu me converti. Só que em pouco mais de um ano, eu tive uma experiência muito forte na área da música secular. Então, eu tocava na noite. Eu tocava praticamente a semana inteira. Poucos dias que eu não tocava, né? Então, eu tive uma experiência muito forte, né? A ponto de por questões de ter carteira de músico, ordem dos músicos, às vezes vinha uma banda de fora e precisava de um músico, né? Eles iam em quem tinha carteira de músico, e aí a gente era emprestado, um freelance, né? Mas enfim. Então eu tive muita experiência nessa área, especificamente falando. Só que em um determinado momento, acho interessante falar isso, que eu estava tocando numa boate, eu falo sempre isso. Uma boate que tinha aqui num bairro da Grande Vitória, chamado Jardim da Penha. E essa boate, essa casa noturna, tinha um segurança, que era um segurança da banda, e esse segurança havia se convertido. Tinha dias que ele tinha se convertido. Edgar, o nome dele. Eu lembro que o Edgar virava para mim, Ale, e ele falava assim: Tiaguinho, eu era um menino, você precisa tocar para Jesus. Eu falava: eu vou tocar para Jesus? Eu vou tocar para quem eu não vejo? Eu prefiro tocar para esse povo que me aplaude. Eu prefiro tocar para esse povo que tá me vendo, que paga o meu cachê. Né? Ele falou: você vai um dia tocar para Jesus. E eu lembro que eu fui no aniversário que ele me convidou, e nesse aniversário era um aniversário de um pastor. E aniversário de crente, vou falar olhando para aquela câmera ali, aniversário de crente tem oração,
Tem palavra. E o que aconteceu? Cheguei no aniversário desse pastor e uma palavra foi ministrada. E a palavra que foi ministrada foi uma palavra de Jeremias que diz que desde o ventre da tua mãe eu te chamei, as nações te dei por profeta. Você está falando que você é uma criança e não diga isso. Aleluia. Né? Porque o que eu te mandar falar, você vai falar. Onde eu te mandar, e você vai. E eu ouvindo aquela palavra, eu falei, isso é para mim. Quem contou para ele? Quem contou para ele? Eu não vou levantar minha mão, eu não vou aceitar esse Jesus, eu não quero, e a lágrima caía. Eles são os melhores. E ele falava assim, você que quer entregar a sua vida a Cristo, entregue agora. E eu levantei minha mão, só que eu não conseguia sair, enfim. Ele me levou. Ele chorando, o Edgar me levou no colo, e ele chorando, eu chorando. Daquele dia em diante, eu comecei a aprender com músicos da igreja. Eu comecei a aprender o que é adoração. Seus pais não. Não. Então Meus pais... Foi algo realmente assim... Minha irmã havia se convertido, Fernanda, minha irmã, e orava já por mim, e pouco tempo depois eu me converti. E o que acontece é que exatamente eu fui aprendendo a ler. Sabe? O discipulado, o ensino. Porque eu tinha os meus carrapichos, o meu altar estava sujo. Sabe? A minha história estava suja. Então eu comecei a aprender sobre adoração. Eu comecei a aprender sobre música na igreja. Eu comecei a aprender sobre o santo e o profano. Sabe? A informação é muito importante, né? É por isso, Salatiel, que eu costumo dizer, e as pessoas chamam de radical, e que seja essa palavra. Não tem como eu misturar. Não tem como eu trazer para o mesmo recipiente, para o mesmo coração, por exemplo, uma música secular. Eu estou falando de algo que eu vivi. Uma vez, nós fomos fazer uma inauguração de um ginásio em Ibatiba, muitos anos atrás. E a banda que foi uma banda que eu tocava, local, e fomos abrir o show de uma outra banda de pagode muito conhecida, né? E, de repente, 2 músicos não estavam lá dessa banda e eles pediram emprestado. Só que quando nós chegamos para poder ensaiar com eles e conhecer as músicas, o ambiente que estava preparado, porque entenda bem, eu quero só abrir um parênteses aqui. Os adoradores ministram sobre a igreja, certo? Satanás ministra sobre o mundo. Então, o poder de uma canção, de uma música, de uma letra sobre a vida de alguém, o mesmo poder no meio secular, ele exerce. Se você começar a ouvir músicas deprimentes, que te levam para baixo o dia inteiro, daqui a pouco você está no limbo. Mas se suicida, né? Então, o que aconteceu nós entramos no ambiente e existia naquele local praticamente um terreiro, onde eles estavam consagrando as canções que eles iam cantar, para que as pessoas que estivessem ali tivessem a sua primeira relação sexual, usassem droga pela primeira vez, desse o seu primeiro beijo na boca, que os maridos cometessem a primeira traição familiar. Olha só. E eu me lembro que tinha um guitarrista, Sansão. Sansão, ele, filho de pastor. Pelo nome, né? Filho de pastor, né? Sansão olhou para mim, um jovem, eu queria fama, eu queria tocar. Fama. Era mais uma banda no currículo. Ele pegou na minha mão e falou, você não fica aqui. O modo criatura estava ativado, e né? Isso aí, ele me tirou de lá. Então, percebe? O cuidado de Deus, até, né, nesse momento, com a minha vida de forma especial. Mas o que eu queria dizer eu não posso colocar dentro do meu coração aquilo que Deus não colocaria dentro do coração dele. Pastor, mas que dificuldade para o ser humano conseguir entender isso, né, cara? Muito. Que dificuldade, cara. Porque é gostoso. É bom. Você entende? E por que a música é tão envolvente, pastor? Porque, assim, a gente vê que as pessoas aceitam Jesus, elas param de fumar, param de se prostituir,
Mas o negocinho da música é tocar E e às o vezes pezinho começa a balançar. um hino à rocha, né? Porque pra Pra aquela rocha pra- continuar comigo, um hinozinho... Eu confesso Tem que com conhecer sua vocês. raiz, né? Eu confesso com vocês que eu sou muito. Sou muito Caxias em algumas coisas, quadrado. Né? E, por exemplo, alguns ritmos, eu não sou contra, mas eu tenho uma resistência. Acho que tudo é lícito, mas nem tudo convém. Nem tudo né? convém. Então, assim, Ale, a música, a gente sabe, né? A gente fala de Lúcifer, né? Adoração, enfim. Mas o que eu queria dizer é que a música, ela tem um poder tão forte na vida do ser humano, né? Por exemplo, se você pegar uma cena de um filme, faz um corte de uma cena, nós três aqui conversando. O editor vai lá e põe uma música alegre. Você vai ver essa mesma cena de uma forma, só que ele coloca uma música... Um suspense, um terror. Ou ele coloca uma música extremamente emotiva diante daquilo que a gente está conversando. A cena passa mais devagar, né? De repente você... Isso tudo são estratégias, né, pastor? Então isso mexe. Você percebe que a música... Parece que ela liga mexe. uma chave na alma da gente, né? Ela vira. Ela tem um segredo no ser humano, com certeza. Ela vira. E se você pegar o culto hoje, ele, teoricamente, ele tem música no início e no fim. Você tem 40 minutos de palavra, mas você tem 40 minutos de música e no final ainda tem mais música. Né? Eu vou contar uma coisa interessante e é muito legal isso. Às vezes a mensagem era pregada e o pastor fazia o apelo. E aí o pastor fazia o apelo e ninguém levantava a mão, Ale. Aí na hora que louvor... Aí tinha um louvor que a gente cantava na época que dizia assim: um homem pode ser famoso no mundo inteiro, ter grandes amigos e muito dinheiro, mas quando morrer nada pode levar. Enfim, é uma música bem confrontante. Ou seja, pé de velório, né? Isso, ou você aceita Jesus, você vai pro inferno. É igual aquela, meu amigo, hoje tu tem escolha. Isso. Tipo essa. A gente tocava essa música na época, né? Alguns anos Meu atrás. irmão, o povo levantava a mão Mas o pastor não fica meio irado com isso. Agora eu vou fazer uma observação aqui, não sei se o pastor vai completar com isso aí, que eu, dentro das igrejas, né, acompanhando, esses louvores, essas músicas assim, é aquele pessoal que aceita Jesus hoje e amanhã não tem compromisso com mais nada. É a consolidação, né? É aquela emoção. É a consolidação. É por isso que eu costumo dizer, Salatiel, quando a gente tá pregando e faz um apelo, meu irmão, seja racional. A sua decisão é uma decisão racional e não emocional. Porque emocional, você toma decisão igual uma compra. Uma compra por impulso. Uma decisão emocional. No dia você arrepende de ter comprado. Exatamente. E assim, a nossa entrega, ela precisa ser racional. Apesar de estarmos em um ambiente espiritual, a minha entrega precisa ser racional. Precisa ser com entendimento. Senhor, eu sei o que eu estou fazendo. Acho que completa, né? O louvor completa a palavra. Exatamente. Eu estava conversando com um amigo hoje, falando, rapaz, o uso de droga excessivo, o álcool, o inferno entendeu que o homem sem sobriedade, ele fica vulnerável. Então, e não é só álcool, droga que tira a sobriedade do homem, né? Dependendo do relacionamento, a vaidade. Então, o inferno joga pesado nessa tirar a sobriedade. Porque o homem com sobriedade, cara, eu vou falar com você, cara, é totalmente diferente. Sim. Raciocínio, atento com as coisas. Sim. Toda hora tá praticando o modo José, correndo. Mas se o cara não tiver sobriedade, quando ele vai ver, ele tá todo enrolado, cara. Então a sobriedade é uma coisa muito importante na vida de um homem. Hoje eu tenho esse entendimento, mas eu não tive. Então eu pratiquei algumas coisas e paguei alguns preços pela falta de sobriedade, cara. E essa juventude agora, geralmente eles não têm. Como que eles vão entender isso aqui? Sem sobriedade. Muitas pessoas estão em cima dos altares das próprias igrejas, não tem sobriedade por algum motivo. Como que eles vão entender essa adoração? Rapaz, é difícil, pastor. O discipulado. E outra coisa, eu sou pastor hoje. Lá na nossa igreja, nós temos uma facilidade. Vou dar um exemplo aqui. Não tem ninguém para fazer o louvor? O pastor faz. Né? Mas não são todas as igrejas que o pastor da igreja é um músico. Aonde que eu quero chegar?
eu quero chegar que hoje muitos pastores ficaram reféns da música. Eu vejo isso. Ok? Sendo que eu vou polemizar aqui, Ale. Ótimo. Preste atenção. A música é essencial? É essencial. A música é uma bênção? É uma bênção. Mas o que transforma é a palavra. Não adianta você ficar em um culto 2 horas de adoração, 2 horas de adoração, 3 horas de adoração, a igreja está colada no teto. Aí sabe o que acontece? Você começa a ministrar a palavra. As pessoas saem. Vão no banheiro. Os próprios músicos vão beber água. Gente, é impressionante. Um som do camelo. Então, o que acontece? O que acontece é que a palavra, a primazia está na palavra. Tudo está na palavra. A vida e a morte está na palavra. Está na língua, no poder do que a gente fala. Quem tem o poder de entrar, né, e cortar juntas as medulas é a palavra. Então, assim, o que a gente precisa entender é a música hoje tem ocupado um espaço muito grande. Por quê? Porque a música, ela é emotiva. E aí, às vezes, o líder, o pregador, gosta de pegar o público emotivo, fica mais fácil, né, mais maleável para ele. Sim. Eu costumo falar, pastor, assim, Deus fala muito comigo através de música. Acho que Deus tem várias formas de falar. E eu também concordo 100% que a palavra ela é primordial, porque a palavra ela é viva, eficaz, ela, né, discerne e edifica e confronta. Só que eu sempre, através das letras de louvores, e aí, né, vinha seletivo, né? Deus já me deu pregações, já me deu direções, resposta, que às vezes eu estou orando ali e falo, bom, Deus, está de férias, e aí vem um louvor. Sim. Então, assim, comigo, mas isso é pessoal, é particular. Deus fala através de músicas, de louvores. Então, assim, por isso que eu amo muito isso, porque é o meio que eu tenho... Talvez essa sensibilidade mesmo que a música traz pra gente, né? Mas isso não pode deixar de... Tanto que no meu Spotify eu tenho ali a Bíblia falada, tem música, porque senão vai ter só música. Aí também não dou atenção pra palavra. Então, é um equilíbrio mesmo que a gente tem que ter, principalmente pelo fato da música envolver demais. E nesse caso, pastor, o senhor tem propriedade de falar sobre isso, o pastor que é refém desse pessoal da música, né? Que ele fica preocupado, como que eu vou fazer? E o que o senhor diria para ele agora? Que fala, pastor, isso. Olha, o Salatiel é simples. A fé vem pelo ouvir e ouvir pela palavra. Sabe, o crescimento na vida do cristão, ele é pela palavra. Invista na palavra. Os músicos virão, os ministérios virão. Agora, uma igreja sem palavra, sem Bíblia, está fadada ao fracasso. É a casa na areia, né? Então, pastores não podem ser reféns de ministério de adoração. Nenhum ministério, né, pastor? Você quer ver uma coisa? Eu frequentei uma igreja, essa mesma igreja que eu vivi essa experiência dessa adoração, era uma igreja que não tinha músico. Era uma igreja que tinham pessoas com vontade de tocar, mas que não tinham experiência. Então, os cultos eram no CD. Já participei muito de igreja assim. Você entende? O louvor era todo no CD. Então, por quê? Porque você tinha ali um período de adoração. Mas muitos cultos daquela igreja. A paz do Senhor, amados, abra sua Bíblia. Você entende? O que acontece hoje é que nós criamos um padrão, né? E a igreja precisa ter esse padrão. Começa com louvor, depois tem lá o ofertório, ou você tem o ciclo de oração, avisos e a palavra, e o louvor para o apelo, e enfim, nós criamos esse padrão. Mas, gente, se você pegar a palavra de Deus, a história de Jesus, a todo momento, onde ele estava, ele parava e falava. Você não vê... Chama os músicos. Chama o povo da adoração aí para fazer um louvor, para dar um quebra. Para dar uma animada. Para quebrar o gelo. Sabe? O povo chegou muito... Quebra. Não. A palavra muda. A palavra transforma. Por que muitos pastores são reféns da adoração? E eu vou falar. Porque muitos pastores estão vazios da palavra.
não entregam palavra. E o louvor acaba preenchendo o que ele não tem, né? Exatamente. Então, assim, gente, isso é muito sério. Deixar claro aqui, né, pastor, que a gente não está falando para não haver o louvor, né? Porque às vezes você pode ouvir e falar assim, vai ter só palavra, não vai ter louvor. Por isso que a gente trouxe músico. Não, vai falar isso. Pelo contrário. Pelo contrário. Né? O louvor, ele é uma peça, é uma estratégia de Deus. Eu acho que prepara também o ambiente. Né? É uma estratégia de Deus para você... Só que não pode ser o centro do culto, né? Não pode ser o centro. Né? Igrejas precisam investir em louvor? Precisam investir em som? Devem investir. Nós fazemos isso. Né? Você investe em som, só que a gente precisa entender que no grau de importância, prioridades, né? de prioridades, a palavra sempre precisa estar na primazia. Ela que vai mudar. Entende? O louvor, ele é um suporte, um complemento. Se tem, tem. Se não tem, tem Bíblia, tem palavra. Então que seja pregada a palavra. A palavra traz o louvor, traz o músico, traz tudo, né, pastor? Mas eu acho que mais forte que a igreja ter palavra é o músico ter palavra. Eu sou mãe de 2 músicos, né? E aí, meu filho também começou muito cedo, meus filhos, e aí eu falava assim pra ele. Às vezes vinha nota ruim da escola. Adolescente, ele falava assim, não adianta você tá louvando a igreja com essas notas ruins. Que adorador você é. Eu sempre cobrei muito isso deles, porque o ministro de louvor, se ele for um exímio músico, tá de bom tamanho por aí. Não, se o cara toca bem, como você falou, tem carteirinha de músico, bota lá no altar. Não se investiga ou não se preocupa em injetar essa palavra para que cresça. Hoje, meus 2 filhos, eles trilham esse caminho. Até um filho meu saiu do emprego e o pastor chamou ele para ser integral. Estou com 2 filhos integral. Falei, meu Deus. Aí meu filho falou assim, isso é investimento, isso é a colheita por ter investido na vida de seus filhos. Falei, poder ter investido para ser médico, né? Ser integral. Então, assim, eu cobrava muito porque eu também não concordo, porque parece que Deus se agrada de qualquer firula. E não é, altar não é vitrine. Deus não é Baal, é Deus. Então, Baal, nem Baal aceitou aquele corte do pessoal lá. Aí quer que Deus aceite qualquer graça, então é muito sério. E a verdade, Ale, é que para Deus aceitar, tem que ter restauração, tem que ter limpeza, tem que ter organização. É interessante esse texto, que o profeta Elias, a Bíblia diz que ele organizou as 12 pedras. Elas não foram lançadas de qualquer jeito. E a gente sabe que é um apontamento para as 12 tribos. E eram pedras grandes, né, pastor? E eram pedras grandes. Então, percebe? Ele teve que investir tempo em restauração, em limpeza, em combustível, em lenha, em organização, para depois o Senhor responder. É o que eu estou falando. As coisas não podem ser feitas de qualquer jeito. E mesmo Elias ainda fez a estratégia lá da água, né? Sim. Sim, foi o plus. Então, quer dizer, ele fez uma firulazinha, né? Então não é que a gente não pode inovar. O Ministério Louvor pode inovar, fazer os groove. É groove que fala, Cleiton? Os groove da vida aí. Pode inovar, mas que seja o centro Jesus, né? O tempo todo. Quando você começa a exaltar demais o músico, tem coisa errada. E como é que faz para poder não aparecer, pastor? Porque a pessoa é tentada. É ensino. Não, eu digo assim, o senhor, por exemplo, a pessoa chega, não, pastor Tiago, mas que louvor lindo, né? Como que faz? A glória é de quem? É de Deus, mas... Isso mexe com o ser humano. Como é que faz para a humanidade, além de não querer queimar mais do que o fogo? A glória é de Deus. Sabe, eu aprendi isso com o pastor Ronaldo. O pastor Ronaldo foi um pastor que passou pela minha vida, também pela vida do pastor Pedro. Sempre que alguém vinha... Porque, gente, olha só, você receber um elogio, não há problema. O problema é você fazer desse elogio você se colocar na posição... Né, com isso. Eles. Então ele falava assim, elogiou, abaixa a cabeça, que ele vai bater na sua cabeça e vai subir. Então, assim, entender que a glória é de Deus. Agora eu quero tocar num assunto muito legal. Né? Músicos. Você falou de músicos. Vamos lá, gente. A igreja também tem um outro lado. Por muitos anos, a igreja não teve referências musicais. Vou tentar melhorar a minha fala. Preste atenção. Eu toco guitarra.
Então eu preciso ouvir Steve Vai. Ah, eu toco bateria. Eu preciso ouvir o João Baroni. Não tinha uma Aposan da vida. Né? Talvez até naquela época tinha, mas enfim, o Aposan estava numa banda secular, né? Mas preste atenção. Não, por que você precisa ouvir uma música secular? Porque eu não tenho uma referência cristã para o que eu quero. Eu sempre falando de técnica, né? De técnica. A pergunta que eu sempre faço para esse músico é: você quer ser essa referência? Preste atenção. Eu não tenho uma referência. Então seja. Então seja. Então estude de forma com que você seja essa referência para aquele que vem depois não precisar olhar para o secular para trazer para dentro dele técnicas. E aí o lado bom da igreja. Nós vivemos um tempo hoje que, de fato, o músico só olha para fora se quiser. Né? Nós temos excepcionais guitarristas. Os equipamentos eu entendo que... Sem dúvida. Também passando uma época que não podia entrar bateria na igreja, né? Mal um pandeirinho, então não tinha nem como. Não, tem isso também. Mas guitarra era coisa do diabo. Sim, mas distorção, né? Mas, por exemplo, você pegar uma referência musical, na época, por exemplo, que eu me converti, não tinha. Não tinha aquela referência, aquele músico virtuoso. Né? Então as igrejas também ficavam meio que reféns do secular. E isso fez mal, por quê? Porque misturou. E hoje para separar tá difícil. Só que hoje nós temos referências incríveis. Eu digo para separar no pensamento, porque tem muito crente, eu converso com muitos cristãos que acham que não tem problema ouvir uma rádio no carro, música mundana, música romântica. Então, eu converso com muitas pessoas que pensam isso. Eu falo, gente, vamos fazer o seguinte, se não fizer mal, beleza, o único preço vai ser você nunca ter ouvido ela. Mas e se fizer mal? E se te levar para o inferno, tiver algum dano na sua alma, não é melhor deixar para lá? Mas assim, Ale, Salatiel, eu penso o seguinte, imagina que a Bíblia diz que quer comais, quer façais, qualquer outra coisa. Fazer tudo para quem? Para a honra e glória de Jesus. Do Senhor. Então imagina que eu tô no meu carro, não tem ninguém comigo, teoricamente. Eu tô ouvindo Roupa Nova. Umas músicas lindas. Cara, cada música é incrível. Músicos excepcionais. Ok, a pergunta que eu falo isso porque eu tenho uma palestra e o tema dessa palestra é por que eu não ouço música secular. Então eu trago defesas para isso. Poderia ter trago esse assunto. Então, já estou dando a dica. Vai voltar. Então, preste atenção. Olha que interessante. Resumindo tudo se aquilo que eu faço, porque o ser humano ele é muito tátil, palpável, né? Ok. Às vezes ele é pouco espiritual e muito prático. Então vamos para o lado... Então vamos para o lado palpável, tangível. Ok, eu tô ouvindo lá o meu Roupa Nova. Ou tô ouvindo lá o meu Cidade Negra. O meu Skank. Eu tô falando da minha época, eu nem sei como é que tá hoje. Né? Ok. A pergunta que eu te faço você tá indo pra igreja ouvindo essa música? Ou você tá voltando do seu trabalho ouvindo essa música? Faça o seguinte. Chegue na sua igreja e adore com essa música. Pode? Não. Então, se não pode... Não pode. Não, eu falo assim, o pastor chegar no seu carro, você vai botar essa música. Se o pastor chegar, a gente desliga. Não, olha só, não vou trazer nem essa realidade. Porque você pode se escandalizar. Você pode botar e falar assim, rapaz, eu gosto dessa. Pastor meu. Corta isso depois. Mas enfim, você percebe se o que eu faço, por exemplo, mentir, roubar, matar ou adulterar. Se eu não posso fazer isso diante de Deus, por que eu faço? São coisas práticas. Então, se eu não posso oferecer essa canção, mas pastor, ela não fala nada.
pra que tá cantando? Ela não fala nada, não vai trazer nada. Então, gente, você entende? E aí é o grande perigo. Porque se hoje... como eu falei, eu sou muito Caxias. Então tem questões, tem canções que estão hoje na moda que eu tenho certa dificuldade. São cristãs, mas eu não consigo falar de Jesus e chamar ele de você. Uhum. Eu tenho essa dificuldade. Não estou criticando a canção. Sim. Mas eu vim de um tempo que era Senhor, ela é Salvador, Redentor, Libertador. É porque há um pouco a confusão aí, as pessoas desconstroem algumas coisas, só que tem coisas que não precisam serem desconstruídas e estão sendo desconstruídas. Então a gente tem que ter essa linha para entender isso aqui, não. Deixa isso do jeito que tá, isso aqui vamos dar uma melhorada. A gente perdeu um pouco isso aí. E o interessante, Salatiel, onde eu queria chegar será que as canções... Eu quero tomar cuidado para falar isso, para não... Qualquer coisa que ele corta. Para não soar muito pesado. Mas será que as canções que eu estou cantando, de fato, estão falando do Senhor? A Bíblia diz que nem tudo que diz Senhor, Senhor. Entende? Então eu estou falando de você. É tudo sobre você. Eu estou usando o nome do Senhor, eu estou trocando, estou tirando o nome do Senhor, Jesus, né? E estou usando uma palavra você. Ok. Então essa música eu posso cantar em qualquer lugar, teoricamente. Então aí eu estou pegando o santo e estou trazendo a possibilidade desse santo poder ser um senhor genérico, né? Um senhor genérico. Entende? Então, gente, são questões que um ministro de adoração ele precisa razoar. Aí você tem que entender que não é só ir lá e cantar. Tem toda uma questão por trás. Exatamente. Então, são questões que a gente precisa cuidar, cara. Porque senão eu estou cantando uma canção que não fala de Jesus. Também conhecer o fundamento da música, né? Pode dar ideia, né? Pode dar ideia, mas não fala. Agora, que crescimento espiritual essa canção vai gerar? E qual a finalidade de ter criado essa música no ar, que ela fica no ar, né? Pode ser para agradar gregos e troianos, né? Dá duplo sentido, né? Duplo sentido, né? Uma música romântica. Romântica. Do noivo com a noiva. Uma música romântica. Então, a palavra-chave então é cuidado, né? É ter zelo, cuidado e discernimento. Isso é o mais cristocêntrico Bíblia possível, né? Uma outra coisa que os ministros precisam prezar é a música é linda, a harmonia é linda, a melodia é linda. Eu pego e canto. Mas quando eu confronto com a palavra, mas não bate. Sabe? Então, só que dá trabalho. Ninguém quer ter o trabalho. Dá trabalho. Dá trabalho você ouvir uma canção e falar assim, poxa, ela veio bem até aqui. Então, o que eu vou fazer? Isso aqui eu não vou cantar, eu vou trocar. Eu estou num contexto de comunidade. Eu não estou gravando, né? Eu não estou publicando. Então eu vou trocar essa frase porque essa frase não bate. Não está na Bíblia. Está destoando. Então, eu preciso tomar cuidado como ministro de adoração. Altar é coisa séria. O pastor Alessandro deixa a parte ruim para mim. A gente nem percebe, mas a gente passa rápido demais. A gente quer falar, o senhor quer fazer algumas considerações finais? A gente vai voltar. A gente vai voltar. Passou. Rápido. Quer fazer algumas considerações finais? Quer falar alguma coisa, pastor? O que eu quero falar, primeiramente agradecer. Agradecer. Gratidão. É muito gostoso esse tempo, né? Falando sobre aquilo que eu amo, que é a adoração. Mas na área da música também. Mas eu quero alertar, deixar um alerta para os líderes, pastores, principalmente ministros de música, que eles não tenham medo, receio ou vergonha, ou se sintam acuados. Transfira as canções para a palavra. Sabe? É isso que a Bíblia diz, é isso que a palavra diz. Adore com isto, adore com a palavra. Então,
muitas vezes nós somos obrigados a viver com a moda, com a canção da rádio, sabe? Muitas vezes perdemos a essência, né? Então, a palavra que eu quero dar é: melhorem as técnicas, mas melhorem as suas leituras bíblicas, né? Porque você conhece a palavra, você conhece a verdade e você não é enganado. Então, a palavra que eu quero deixar para você que é um ministro: invista na sua vida espiritual, mergulhe profundamente, sabe? Estude música, mas estude a Bíblia acima de todas as coisas. E não se deixe ser levado pela moda. Nem pela vaidade, né? Porque existe um jogo também de alguns líderes de qualidade e quantidade. A gente tem entendido isso também, né, pastor? E eu falo mais uma vez a palavra do Fernandinho, que isso marcou a minha vida. A performance anula a unção. Mata a unção. Então a unção vem de Deus, a performance vem do homem. Eu preciso submeter aquilo que eu sou ao Senhor. Né? Se Ele quiser que eu seja um exímio músico, eu serei, mas Ele vai ser exaltado. Que Ele cresça, né? Que sempre Ele apareça. Exatamente. Pastor, muito obrigado. A gente vai ficar por aqui. Muito obrigado. E de volta mesmo. outra vez, porque agora tem que vir falar sobre o agradecer esse tempo que o senhor concedeu para o nosso projeto, esse pequeno projeto, acrescentou bastante. Muito obrigado mesmo. E virou sócio, a gente vai voltar. Já está com a lista das pessoas que vão voltar ano que vem. Já está com a lista já. E o senhor já está incluso nessa lista. Vai agradecer o pastor Denilson pro estúdio também. Tá? A gente está vendo já. E a gente fica por aqui com mais um podcast. Pergunta Cheque.